Ao longo dos séculos, o ser humano tem se mostrado cada vez mais curioso e dedicado a desvendar os milhares de segredos que rondam nosso mundo e a nossa história. E isso tem sido presenciado a todo instante, especialmente devido a objetos antigos descobertos em escavações que retratam o modo de vida e outros detalhes sobre épocas passadas. Veja no vídeo de hoje alguns objetos que foram descobertos pela humanidade, porém ainda não tiveram sua origem desvendada. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. O meteorito do Sri Lanka. Ao encontrarem um meteorito caído há alguns anos no Sri Lanka, alguns estudiosos descobriram algo além da estrutura típica de um cometa. Trata-se do que podem ser micróbios fossilizados e algas de origem extraterrestres. De acordo com o professor Chandra Wickramasinghe, os fósseis fornecem evidências convincentes da panspermia. Os traços de vida que o objeto apresenta são, na verdade, espécies de água doce bem comum na Terra, o que parece indicar que o objeto tenha sido contaminado durante a sua estadia em nosso planeta. Porém, ainda não se sabe ao certo a origem dos fósseis encontrados neste meteorito. A engrenagem de Vladivostok. Há alguns anos, um homem encontrou um fragmento que supostamente pertencia a uma máquina desconhecida em Vladivostok, na Rússia. O objeto se parecia com um pedaço de roda dentada e foi incorporado a um pedaço de carvão que havia sido utilizado para acender uma fogueira. Testes revelaram que a peça era de alumínio quase puro e que tinha sido feita artificialmente há mais ou menos 300 milhões de anos. Porém, a humanidade só veio a criar ferramentas desse gênero em 1825. De acordo com os cientistas, eles desejam executar novos testes a fim de aprender mais sobre esse misterioso artefato. A Pedra Misteriosa. Em 1998, um andarilho chamado John J. Williams notou algo sobressalente, metálico e bem peculiar no chão. Após a escavação e a limpeza do objeto, ele acabou encontrando um componente elétrico estranho ligado a uma pedra, que teria sido feito pelo homem. Depois de uma análise geológica, foi constatado que a pedra teria cerca de 100 mil anos de idade. A rocha logo se tornou um mistério extremamente atrativo para os cientistas. De acordo com J. Williams, o componente eletrônico embutido na pedra não foi colado ou soldado no granito. Na verdade, a rocha provavelmente foi formada em torno do dispositivo. Entretanto, não se sabe ao certo a real procedência da descoberta de J. Williams. Esfera misteriosa. Quando a família Betts estava examinando os danos causados por um incêndio que dizimou 88 hectares da floresta em que eles moravam, uma estranha descoberta veio à tona. Uma esfera prateada com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Inicialmente, todos suspeitaram que pudessem ser um objeto da NASA ou até mesmo um satélite espião dos soviéticos. Na dúvida, eles guardaram o estranho objeto. 2 semanas depois, o filho da família estava tocando guitarra na mesma sala em que a esfera estava. Aparentemente, o objeto começou a reagir às músicas, emitindo um som pulsante e uma ressonância que perturbou o cão da família. Além disso, o artefato parecia funcionar a partir da energia solar, tornando-se visivelmente mais ativo em dias claros. Os cientistas e representantes dos militares ficaram interessados no artefato, porém a família não deixou que o objeto fosse levado para exames mais detalhados que pudessem mostrar sua origem. Objeto desconhecido. No início do ano de 1975, um estranho objeto foi encontrado por um grupo de trabalhadores da construção que estavam cavando em uma área da Romênia Central. A descoberta foi feita na profundidade de aproximadamente 10 metros nos sedimentos do rio Murs. Este artefato foi descoberto junto a ossos muito antigos de um mastodonte. O espécime tem 20 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura, 7 centímetros de altura e tem uma depressão circular no centro. As laterais do objeto mostram evidências que sugerem que ele pode ter sido obtido como resultado de choques muito fortes. Uma análise metalúrgica detalhada realizada no Instituto de Pesquisas de Minerais e Metais em Turnumagurel, uma cidade localizada a sudoeste de Bucareste, revelou que o objeto em questão era extremamente complexo e consistia em uma liga de vários elementos. Este objeto misterioso foi criado há milhares de anos e não se sabe bem ao certo qual era a sua finalidade. Descoberta de 800 anos.
Arqueólogos que estavam escavando um sítio na Austrália encontraram uma tabuleta antiga feita de argila. Para alguns, esta descoberta se assemelha muito a um aparelho de celular criado pela empresa Nokia. Entretanto, segundo os arqueólogos, estes escritos que se assemelham a teclas são na realidade caracteres cuneiformes que mostram que, na realidade, este artefato é originário da Mesopotâmia. A tabuleta foi datada em torno do século XIII a.C., o que confirma as suposições dos arqueólogos, já que o estilo da escrita da Suméria era cuneiforme durante esse período. Pedra Azul. Em 1990, um estranho tipo de pedra azul foi descoberto pelo geólogo e arqueólogo Angelo Pittoni durante uma de suas escavações arqueológicas na Serra Leoa, África Ocidental. Ele enviou a pedra misteriosa para ser investigada em vários laboratórios de todo o mundo. Os testes foram realizados em laboratórios da Universidade de Genebra, de Roma, Tóquio e Freiberg, na Alemanha. Todos os especialistas dizem que a pedra não se assemelha a nenhuma outra pedra encontrada em nosso planeta. Em sua composição foi encontrado mais de 77% de oxigênio, juntamente com vestígios de carbono, silício, cálcio e sódio. A composição torna o artefato semelhante a um tipo de concreto ou estuque e parece ter sido artificialmente colorido. Os nativos que viviam na área onde a pedra foi encontrada já sabiam sobre a sua existência. Outro mistério relacionado a esta descoberta é que ela é datada de 12.000 a.C. e parece ter sido produzida por uma civilização avançada que se perdeu no tempo. Parafuso de 300 milhões de anos. Em 7 de outubro de 1996, um grupo de pesquisadores estavam participando de uma expedição que tinha por objetivo encontrar os fragmentos de um corpo celestial que havia caído na região de Kaluga, no oeste da Rússia. Quando Dmitry Kurkov, que descobriu a pedra, tirou a sujeira, viu um parafuso embutido na rocha. O parafuso tem o comprimento de cerca de 2 centímetros e um diâmetro de cerca de 3 milímetros. Os cientistas inicialmente pensaram que o parafuso estava numa máquina de fazenda, mas um exame posterior revelou que o parafuso estava firmemente fixado na rocha. Os geólogos estimam que a idade da rocha seja de 300 a 320 milhões de anos. Cerca de 300 milhões de anos atrás, os primeiros animais terrestres ainda não haviam evoluído para dinossauros e nem tampouco para humanos, o que torna esta descoberta ainda mais intrigante. Artefato metálico misterioso. Um objeto de metal de origem desconhecida foi encontrado no interior de um geodo, que é um mineral natural formado durante milhões de anos. É geralmente incomum encontrar um pedaço de metal dentro de pedras deste gênero. A pedra em forma de pera é extremamente difícil de ser quebrada e tem uma cor negra que é incomum para pedras deste tipo. A parte mais intrigante da pedra é a presença de uma barra de metal embutida. A peça mede 6 centímetros e tem um formato semelhante a de um cone rosqueado. No entanto, o fato de que foi enterrada no chão a ponto de se unir a um geodo mostra que este artefato foi criado há milhares de anos. Mesmo com os avanços nos estudos dirigidos a esta descoberta, não se sabe ao certo em que período exatamente ele foi criado e nem tampouco quem foi o seu criador. E você, o que achou destas incríveis descobertas e seus mistérios? Qual delas te chamou mais a atenção? Conte pra gente aqui nos comentários. E se você curte invenções tecnológicas, gadgets e aparatos tecnológicos que podem facilitar a sua vida, então o canal Tech Video pode ser o ideal para você. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!